resposta, né, da atividade, né? A primeira questão da atividade de revisão. Como ficou conhecido os dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, que gerou a Revolução de 1830 na França? Então diz aí na letra A, os dias da glória, letra B, dias vitoriosos, letra C, dias de paz, mas na verdade a alternativa correta é a letra D, os 3 dias gloriosos, certo? Vamos lá. Segundo, né? A dinastia dos Bourbons governou da queda de Napoleão até 1820. Marque a alternativa que não foi uma das características desse período. Ou seja, vou marcar aquela característica que não é desse período. Governo popular. Já é logo letra A, gente. Esse período dos Bourbons foi um período de muito autoritarismo, de censura, de privilégio para as elites. Então não foi nem de longe um governo popular. Então correta aí já é a letra A. É a única que não é característica desse período, né? Vamos à terceira questão. A terceira questão fala um pouquinho sobre a Comuna de Paris, né? Bota assim, ó. Foi uma rebelião dos trabalhadores. A letra tá feia, mas eu tô ditando, não tem problema. Trabalhadores, sendo um governo socialista que durou poucos meses, se não me engano apenas 3 meses, certo? Então esse foi um governo dos trabalhadores, foi uma rebelião dos trabalhadores, mas foi um governo socialista que durou apenas 3 meses, ok? Vamos à quarta questão. Na quarta questão diz assim: movimento que surgiu na Itália que desejava efetivar uma unidade política republicana. A que movimento estou me referindo? Gente, camisas vermelhas não. Camisas vermelhas falava em uma república, mas num sufrágio universal, mas não é os camisas vermelhas que queria essa política republicana, essa unidade política. Os carbonários também não. Foi o movimento da chamada Jovem Itália. Esse movimento era um movimento que queria a unificação da Itália como uma república, né? Mas na verdade isso acaba não acontecendo. A Itália ela se unifica, mas ela se torna um império e não uma república como queria o movimento chamado Jovem Itália. Então o correto aí é a letra C, ok? Letra C é o correto. Vamos lá, quinta questão. A unificação da Itália foi completada em 1870 com... Qual foi o episódio que finalizou, que completou a unificação da Itália? A morte de Vítor Emanuel II? Não. Vítor Emanuel II, inclusive, foi o imperador que unificou. Ele se tornou o primeiro imperador da Itália unificada. Não foi a morte dele, não. Letra B, a invasão dos alemães, isso aqui não aconteceu, né? Na verdade, o que ocorreu foi uma guerra franco-prussiana, só que não houve a invasão da Alemanha. Letra C, com o fim dos estados pontifícios. Exatamente. O que são estados pontifícios? É os estados da igreja. A igreja tinha ali no centro, ali próximo de Roma, em Roma realmente, no estado de Roma, na província de Roma, eles tinham ali era da igreja. E quando se toma esse território da igreja, é que se completa a unificação da Itália. Essa unificação que não é reconhecida pela igreja, certo? Então, correta aí é a letra C, ok? Sexto, qual era o reino germânico que deu início à unificação da Alemanha? Existia a Alemanha, antes de se tornar Alemanha, ela tinha alguns reinos e ducados. E um desses reinos era o mais forte, era o mais industrializado. E foi esse reino que deu início à unificação da Alemanha. Então, vamos lá. Letra A diz que é Hannover, letra B, Prússia. É a Prússia, né? Como muita gente acha que era chamada Alemanha antes, né? Na verdade não era, era um dos reinos alemães que era chamado de Prússia. Era mais desenvolvida, mais industrializada e foi lá que se iniciou o movimento de independência, o movimento de unificação de todos os ducados e reinados alemães. Então, correto da sexta questão aí, letra B, Prússia. Vamos à questão 7. Vamos aqui, questão 7, né? Questão 7 fala aqui, ó.
defina o que foi a marcha para o oeste nos Estados Unidos, né? Então coloca aí, ó. Resposta. Foi a incorporação, né? Foi a incorporação de territórios, certo? Interioranos, né? Certo? Então foi a incorporação de territórios interioranos, ou seja, eles adentraram o interior ali dos Estados Unidos, encaminhando para o oeste, por isso que a gente chama de marcha para o oeste. Vamos lá, questão 8. A Guerra de Secessão ocorrida nos Estados Unidos entre 1861 e 1865 foi um conflito entre... Na letra A diz que é entre o sul industrializado e o norte escravista. É o contrário, gente. É entre o norte industrializado e o sul escravista. E um dos motivos da guerra era justamente o fim da escravidão, né? Então a correta é a letra B aí, ó. Norte industrializado e sul escravista. Esse vai ser o grande conflito da Guerra de Secessão. Questão 9. Marque a alternativa que contém o nome do presidente americano que pôs fim à escravidão nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi quem fez parte da Guerra de Secessão, né? Quem pôs fim à escravidão nos Estados Unidos não foi Monroe, não foi Obama, foi Abraham Lincoln. Esse foi o cara aí que pôs fim à escravidão. Inclusive, ele dava terras àqueles colonos que finalizassem a escravidão em suas terras. Essas terras, eles ganhavam terras com isso. Então isso foi um motivador para o fim da escravidão, certo? Na questão 10 diz assim: cite os fatores que contribuíram para a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né? Ele quer saber quais foram os fatores. Os fatores estão aí, gente, na página 149, né? A gente tem aí vários fatorzinhos aí. Vou colocar alguns aqui, ó. Resposta. Né? Vou colocar a escassez de terras na faixa atlântica, ou seja, o que significa isso? Aquela faixa ali do litoral já não tinha mais terra, né? Outro ponto aí importante é grande afluxo, ou seja, chegada de imigrantes europeus nessa região, imigrantes europeus, né? Outro ponto importante aí, ó, maior necessidade de matéria-prima, certo? Ok? Então, aqui eu botei 3 pontos, mas tem mais alguns aí na página 149. Vocês analisam aí quando forem estudar para a prova, ok? Então, essa é a nossa resposta da revisão. Estudem por essa revisão e estudem aí esses 2 assuntos que eu falei para vocês, o capítulo 3 e 4 do tema 5, da página 140 à página 150, ok?